Um abraço, meus amigos. Está chegando a hora. Amanhã, 16 horas no Uberabão, o jogo mais importante da história do Uberaba Esporte Clube nos últimos anos. O Uberaba tem a oportunidade de voltar à primeira divisão do futebol mineiro. Para isso, precisa de muito pouco. Vencer o Mamoré no Uberabão, e o Uberaba não dependerá de nenhum outro resultado para voltar à primeira divisão, que é o seu sonho dos últimos anos. Hoje eu tenho comigo aqui meus companheiros da Rádio Sete Colinas, comentaristas Antônio Guilherme Cunha e Antônio Carlos Barques. Guilherme Cunha, vai ou não vai para a primeira? Um abraço, Moura, um abraço, amigos torcedores do Colorado, que devem estar ansiosos, como todos nós estamos. Eu acho que vai, Moura. Eu acho que a possibilidade é muito grande. O Uberaba é o favorito para o jogo, joga em casa. O Uberaba lutou quando da abertura da hexagonal para que ele tivesse o último jogo em casa. O último jogo em casa que lhe daria melhores condições de se classificar. Isso tudo foi acontecendo, aconteceu. O Uberaba tem o último jogo em casa, só que precisa vencer. O único resultado que interessa ao Uberaba é a vitória. E ela vai chegar amanhã. Antônio Carlos Martins, ganha ou não ganha? Com certeza absoluta, estaremos lá amanhã, Moura, prestigiando um grande jogo, estádio lotado. Parabéns, vai ser uma grande festa. Parabéns ao presidente que colocou a carga máxima à venda. Parabéns a ele por ter colocado o preço do ingresso a R$15. Isso vai fazer com que o torcedor tenha mais vontade, mais coragem de poder ir lá prestigiar esse time, que é um bom time e que tem coragem, um time determinado e que sabe que só a vitória pode levá-los à primeira divisão. Eu não tenho dúvida que o time do Uberaba amanhã vai entrar organizado, consciente, em busca da vitória, porque só isso pode levá-lo à primeira divisão. Outro resultado, Moura, eu tenho muitas dúvidas. O passado passou, né? O campeonato será amanhã para o Uberaba. É um campeonato agora de um jogo só. Poderia ter sido muito mais fácil. Pelo time que tem, pelo trabalho que foi feito, o Uberaba poderia estar fazendo amanhã não a festa do acesso, mas a festa de comemoração do campeonato. O campeonato já se foi, já não se consegue mais ser campeão. É possível o acesso? Plenamente possível, por tudo que nós vimos desde a montagem do time. Ou não, Antônio Guilherme? Eu acho que o Uberaba é o melhor elenco de todos os times que disputaram essa segunda divisão. Eu acho que o Uberaba tem o melhor elenco. O Uberaba apresentou defeitos ao longo da competição, começou muito bem, depois caiu, perdeu o técnico, teve toda aquela história que todo mundo já conhece, mas o Uberaba tem um elenco bem superior aos demais. Eu acho que o Uberaba tem acertos e tem erros. É um time que trabalha bem a bola, trabalha muito, é um time rápido, mas é um time que finaliza pouco e finaliza às vezes muito mal. É um time que não aproveita a bola parada e não chuta de longa distância, não chuta de fora da área. O Uberaba gosta de fazer o gol de dentro da área pequena. Então as coisas que o Uberaba tem contra si são essas. Mas esperamos que neste sábado tudo seja diferente e que o Uberaba possa conseguir tranquilamente a sua vitória já no primeiro tempo, para que o segundo tempo seja 45 minutos de festa, Moura. Há 4 jogos atrás, quando o Uberaba jogou contra a equipe do CAP, a gente chegou à conclusão que dos 5 jogos que o Uberaba tinha pela frente, ele teria que vencer os 5 para se classificar. Depois acabou sendo beneficiado principalmente pelas más partidas, dos maus resultados do Nacional de Muriaé. Depois de 3 vitórias consecutivas, ele jogou com a América de Teoflotone lá, sabendo que a vitória classificaria e a derrota permitiria que ele jogasse essa classificação no Uberabão. Toninho, o fato do Uberaba ter fracassado domingo passado, você acha que tem alguma influência no jogo de amanhã ou o passado será totalmente esquecido e está todo mundo focado no jogo com o Mamoré e o passado passou realmente, ninguém quer nem lembrar? Na verdade, né, Moura? Claro que eles lembram sim, isso pesa nos jogadores, eles sabem que deixaram passar uma oportunidade muito grande,
A vitória ou o empate diante do América facilitaria muita coisa para essa equipe, mas essa equipe é o que a gente vem discutindo ao longo do campeonato. Essa equipe está envolvida de uma energia tão boa que nas dificuldades eles buscam forças e sobressaem. Que esse time já teve todas as possibilidades de hoje estar aí já fora da competição. Tiveram tantos problemas extra-campo que às vezes afetaram os jogadores, mas que com a força e a energia que eles estão carregando, tudo isso está fazendo com que eles passem por cima disso com tranquilidade. Agora, Moura, é claro que se tivesse ganhado do América, hoje nós estaríamos mais tranquilos, mais sossegados, não estaríamos discutindo as possibilidades diante do Mamoré. Mas eu fico tranquilo hoje para dizer para você o seguinte: o jogo de futebol só se decide nos 90 minutos, porém, a possibilidade de uma boa vitória do Uberaba contra o Mamoré, ela é iminente. Nós tivemos lá, presenciamos 2 jogos entre Uberaba e Mamoré. Dentro do campo deles é uma coisa. Eles jogam muito junto, o campo pequeno, o campo de dimensões diferentes do Uberabão. Então eles se agrupam, aí joga atrás, fecha o meio. E realmente para você transpor isso, você tem que ter muita tranquilidade. No primeiro jogo foi um jogaço entre o Uberaba e o Mamoré. O Uberaba teve possibilidades, houve um empate. No segundo jogo o Uberaba foi muito mal. Não conseguiu abrir a defesa. Porém, eu detecto e detectei um negócio no Mamoré que é muito favorável ao time do Uberaba. É claro que isso tem que ser colocado em prática no dia do jogo. Vejo que o miolo de zaga do Mamoré, Moura, são muito pesados. Jogadores pesados, que lá no campo deles é uma coisa. Eles não têm que sair atrás para correr, para dar o combate. Eles marcam homem a homem. Aqui no Uberabão, não. Se eles não saírem, se eles não procurarem marcar em cima, com a velocidade que tem esse time do Uberaba, eu tenho certeza absoluta que vai sobressair sobre esse miolo de zaga, Moura. Antônio Guilherme, o Uberaba e o Mamoré já jogaram 3 vezes nesse campeonato. O Uberaba ganhou aqui no Uberabão, na primeira fase, empatou lá de 3-3. No começo dessa fase decisiva, o Uberaba perdeu lá no estádio do Mamoré. Agora é o 4º e decisivo jogo. O Mamoré, como disse o Toninho, tem uma defesa pesada, mas tem um ataque leve. O Uberaba tem um ataque também muito leve. Eu acho que é um jogo que vai ter gols, provavelmente de ambos os lados. Ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que o Mamoré ele tem virtudes e defeitos. Realmente tem uma zaga pesada, uma zaga que tem dificuldade para pegar jogadores que jogam em velocidade. Vai ter dificuldade quando sair da área, porque não vai ter condições de correr atrás dos atacantes do Uberaba. Mas é um time que finaliza bem de média distância, é um time que aproveita bem bola parada, então a defesa do Uberaba vai ter que estar muito consciente disso. Não vai poder dar muito espaço na entrada da área ali, onde joga Balduino, onde jogam os homens de meio de campo ali na marcação. Não podem deixar jogadores como Evandro pegar a bola, ajeitar para chutar. Tem que impedir que eles façam isso e também tem que não fazer faltas bobas, como a defesa do Uberaba gosta de fazer, perto da área. Faltas perto da área a favor do Mamoré é um perigo muito grande para o goleiro do Uberaba. Toninho, a tendência no jogo de amanhã é que o Uberaba vá atacar mais. Ele joga em casa, precisa da vitória. O Mamoré precisa da vitória, mas sabe que talvez nem ela possa garantir a sua classificação. Então eu acredito que o Mamoré vem para ficar na dele, para esperar a bola boa, para esperar a bola do jogo. E o Uberaba vai ter que partir para cima. Como é que você analisa, como é que deve ser o comportamento do Uberaba? Tentar decidir no começo, para fazer o gol e tranquilizar, ou ficar também observando o adversário? E já emendo, será que o Uberaba tem um equilíbrio necessário de, se tiver em algum momento do jogo em desvantagens, reverter essa vantagem? Moura, a gente sabe, a gente comenta, fala que o time do Mamoré tem os pontos fracos, mas tem os pontos positivos, como o Antônio bem colocou. Mas a gente sabe que o time do Uberaba sempre foi um time muito equilibrado. Entre a defesa, o meio e o ataque. Teve alguns altos e baixos ao decorrer do campeonato? Tiveram. Porém, quando foram chamados à responsabilidade, eles conseguiram sobressair.
Olha, Moura, eu acredito que eles vão ter o equilíbrio necessário, que se por um acaso saírem perdendo o jogo, que isso é possível, isso é capaz, que o futebol às vezes emprega esse tipo de coisa, mas o time do Uberaba tem maturidade e tranquilidade suficiente para poder buscar o resultado. Se o time do Uberaba jogar como jogou contra o Democrata, eu vou dizer uma coisa para você, o Mamoré não terá nenhuma chance. Como? Jogou organizado, rodando a bola, marcando muito, subindo a marcação. Se bem que o Democrata veio para jogar atrás. E se o Mamoré vier para jogar atrás, eu tenho assim, quase que uma certeza absoluta que a zaga do Uberaba não vai dar chance nenhuma para o ataque. Jonathan Reis e o menino que é o artilheiro, o vice-artilheiro, que é o Evandro. Eu só tenho medo da bola parada. Então, para que isso não aconteça bem na área, eu acho que o Rodrigo deveria orientar o seu time para que suba a marcação, marque na intermediária, mata essa jogada próxima à linha que divide o campo, para que não leve perigo ao goleiro do Uberaba e à zaga. Se eles tiverem essa tranquilidade, rodar a bola, jogar, atacar pela direita, pela esquerda, como fizeram com o Democrata, esse menino que é o Jobert, fazer o peão, buscar essa bola no meio, trabalhar, porque o Uberaba joga um sistema que me agrada. É com os dois zagueiros, os dois volantes. Os dois laterais têm muita liberdade para jogar, porém, quando o Filipinho desce, o Gleuber segura e vice-versa. Porém, o Léo Mineiro e o Jobert têm toda a liberdade de jogar. O Léo, principalmente, ele cai nas costas dos laterais que atacam e isso dificulta o adversário. Se eles conseguirem encaixar isso, municiar esse ataque, o estilo tiver com a mesma tranquilidade e rapidez que tem, olha, Moura, vai ser muito difícil para o Mamoré aqui dentro. E nós vamos recordar o jogo que o Uberaba fez com o Mamoré aqui no Uberabão. Criaram 9 oportunidades reais de jogo, fizeram 2. Então, como o Antônio disse, o Uberaba realmente finaliza mal, mas o que nos alimenta de expectativa é que eles criam muito e que tomara que crie bastante contra o Mamoré e que essas bolas entrem e que eles comecem a finalizar bem. A esperança tem algumas coisas que não perduram para sempre, tudo tem que um dia terminar. Primeiro, tomara que a eficiência de em bola parada possa acontecer no jogo de amanhã. Tomara que as oportunidades criadas que não foram concretizadas em gol ao longo do campeonato, amanhã também comecem a entrar essa bola. E tomara que o Uberaba tenha muita tranquilidade no gol. O Uberaba, se não fosse algumas falhas dos seus goleiros, talvez ele já estivesse classificado. O Uberaba tomou gols nos últimos minutos dos jogos, gols que não poderia tomar, goleiro falhando. Para amanhã, vai voltar o goleiro que vinha jogando. Que falhou, colocaram reserva, que jogou bem 1, 2, 3 jogos, dizem que falhou no jogo de domingo, e o restante do time será o que o Uberaba tem de melhor. E como eu disse, eu espero que amanhã o Léo Mineiro faça a melhor partida do campeonato, que o Balduino faça a melhor partida do campeonato, que alguns jogadores que estavam abaixo da linha dos demais, amanhã possam se igualar. Se a bola parada funcionar, se as finalizações chegarem até o gol, se o Léo Mineiro, o Balduino jogarem mais do que vinham jogando, e o goleiro pegar o que às vezes os goleiros não pegaram aí nesses últimos jogos, fica mais fácil, Guilherme. Aí é perfeição, né, Moura? Mas a verdade é o seguinte, a verdade vai ser um jogo nervoso para ambas as equipes. O Uberaba, eu acredito até que comece mais nervoso, porque o Uberaba jogando em casa, ele tem mais obrigação de vencer. O Mamoré vem de fora e vem também com a esperança de vencer. Com certeza os jogadores vão ter algum bicho, vão ter alguma recompensa e eles vão vir também buscando a vitória. Então o nervosismo vai acontecer. Vai acontecer do lado do Uberaba, vai acontecer do lado do Mamoré, principalmente se a gente lembrar que a maior parte dos jogadores em campo são jogadores com menos de 24 anos. Então isso deve acontecer. Mas o Uberaba realmente precisa acertar a bola parada, acertar o passe, ter algumas finalizações de fora da área, 4, 5, 6 passos fora da área. Mas finalizações que cheguem no gol, né? Tem que chutar para jogar no placar, não adianta. Tem que bater para gol e tem que caprichar na finalização. Eu digo sempre o seguinte, o gol tem mais de 7 metros de largura. Se você acerta,
independente do goleiro ser bom ou ruim, é difícil dele pegar, tem a chance do rebote. Então, tem que bater para gol. Eu acho que o Uberaba tem que ir para cima do Mamoré desde o começo do jogo, tentando o gol, porque um gol ou dois para o Uberaba no primeiro tempo vai dar a tranquilidade que o time precisa para fazer uma grande exibição. E a verdade é que o Uberaba vai contar com a participação do torcedor. O interesse é grande, os ingressos foram colocados à venda no meio da semana, a procura está boa, serão 9.600 ingressos colocados à venda. Eu já vi, quando o Uberaba tinha 100 mil habitantes, o Uberabão com 30 mil torcedores. Eu já vi, quando o Uberaba tinha 150 mil habitantes, o Uberabão com 25 mil torcedores. Eu já vi, quando o Uberaba tinha 200 mil habitantes, o Uberabão com 25 mil torcedores. O Uberaba hoje tem quase 400 mil habitantes. Colocar 10 mil torcedores lá, não será surpresa se isso acontecer. Vamos esperar. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos já já. Bem, meus amigos, voltamos e continuamos a falar do Uberaba e Mamoré, o jogo de amanhã, 16 horas do Uberabão. Lembrando, a diretoria baixou o preço do ingresso. R$ 15,00 é o preço do ingresso adulto. Crianças, inicialmente a vontade da diretoria do Uberaba era até de não cobrar de crianças até 5 anos, cobrar R$ 10,00 de 5 a 12 anos. Mas a Federação Mineira de Futebol proibiu porque tem um seguro para crianças e esse seguro tem que incidir sobre o preço do ingresso. Então, o que ficou decidido, o ingresso adulto custará R$ 15,00 e o ingresso para criança de 0 a 12 anos vai custar R$ 10,00. Esse é o preço, em diversos pontos da cidade estão colocados à venda estes ingressos. Toninho, a partir do término do jogo de amanhã, o futebol de Uberaba viverá uma nova história. Ou a história de volta à elite do futebol mineiro, que possibilita a ida para o Campeonato Brasileiro e os acontecimentos mostram que quem estiver fora do Campeonato Brasileiro está fadado a desaparecer. A CBF, as televisões, todo mundo quer Campeonato Brasileiro. Os campeonatos regionais já estão sendo colocados em segundo plano, num calendário muito estreito, calendário de menos de 3 meses. Então, na hora que a bola parar amanhã, a gente vai estar pensando num futuro bem mais promissor, sonhando com o Campeonato Brasileiro novamente. Na verdade, Moura, minha expectativa é tão grande sobre o Uberaba Esporte e a confiança é tão grande. A gente fala isso também, não está falando isso da boca para fora, não. Lógico. É com o coração, porque a gente tem acompanhado, tem visto essa equipe lutar e sabe que essa equipe, no meu modo de ver, ela é o melhor plantel do campeonato do modo 2. Porém, isso não basta para que se chegue a uma primeira divisão. Mas eu tenho confiança nesses jogadores. A gente discute muito Hulk, Marquinhos e Balduino, mas esses 3 jogadores eles têm dado uma sustentação muito grande na cabeça de área. Eu sei que são jogadores que são muito cobrados, porque o Balduino principalmente porque ele representa a cidade de Uberaba e representa como capitão os seus jogadores. Então a imprensa cobra muito dele, mas eu tenho observado que o Balduino ele tem se comportado bem. É claro que ele tem a dificuldade do passe, mas a garra, a determinação e a marcação é muito grande. Agora, voltando a que você me perguntou. Então, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você chegar lá. Você falou no meio-campo do Uberaba. No meio-campo do Uberaba ainda estão as dúvidas do treinador Rodrigo Santana e também na cabeça de alguns torcedores. O Uberaba joga com Balduino, Hulk, Marquinhos, Balduino, Hulk e Léo Mineiro, Balduino, Marquinhos e Everton, Balduino, Everton e Léo Mineiro. Tem 4, 5 jogadores aí brigando por essas posições. No seu entendimento, qual que será a decisão? Eu vou responder com muita serenidade. O Rodrigo Santana não seria tão irresponsável de escalar o Everton, mesmo que ele tenha condições, no início da partida. É um jogador leve, é um jogador que dá uma dinâmica melhor, porém ele vem de 3 partidas sem jogar. Saiu aos 10 minutos contra o Nacional, depois ficou 2 partidas fora.
É uma temeridade você mexer no time hoje. Nós já temos a volta do Juliano, que isso vai trazer uma tranquilidade, uma sustentação melhor para a zaga, porque é um goleiraço experiente e que fez grandes partidas. Teve o castigo merecido, porque falhou. Quando você disse, se não houvesse falhas individuais, poderia não, se não houvesse as falhas individuais, dos goleiros, nós estaríamos comemorando já o título antecipado. Porém, agora para a gente, tanto faz esse título. O que importa para nós é subirmos para a primeira divisão. Eu já estou preparando como nós faremos a viagem para Belo Horizonte para poder ir no Mineirão, narrar Cruzeiro e Uberaba. Uberaba subirá para a primeira divisão, o futebol de Uberaba dará um salto. E aí, Moura, não sei como será a sequência. Vai depender do que a diretoria se propor a fazer. Porque mexer com o futebol não é para qualquer um e não é fácil. Se eles tiverem a condição de gerir isso, de poder fazer com que as coisas melhorem, e numa primeira divisão você tem mais dinheiro, você tem mais visibilidade, você tem mais condições de empresa de patrocinar, isso pode fazer com que o Uberaba galgue aí uma Série C, uma Série D, com tranquilidade. Eu acredito nisso. Mas precisamos estar na primeira divisão. E é isso que vai acontecer. Doutor Guilherme, voltando à questão do meio-campo, essas possibilidades que existem. Não, deixa eu só, antes de você perguntar para o Antônio, eu não te respondi sobre o meio-campo. Você pode ter certeza absoluta. Joga Balduino, joga Hulk, Léo e Jobert. Ele não vai mexer no meio de campo. Dois volantes. Com os dois volantes. É a melhor opção, então, Guilherme? Eu acho que provavelmente é esse time que o Toninho disse, mas existe também a possibilidade do Marquinho. Aí sairia o Hulk, mas eu acho que ele deve começar com o Hulk. Eu acho que o meio de campo ele tem alguns problemas sim, é bom na marcação, mas é ruim no passe e não cria muito pouco. O Jobert cria, mas os demais não, cria muito pouco. Mas o Uberaba tem a vantagem dos alas. O Uberaba tem dois alas que jogam, que participam do jogo. Então, uma coisa substitui a outra. Eu acredito que o Uberaba tem plenas condições de suprir esses problemas individuais dos jogadores, jogando coletivamente, indo para cima, com a torcida jogando junto, o Uberaba vai para cima e vai fazer os gols que precisa. Eu acho que se tiver a opção, se o Marquinhos disser, não, estou muito bem, estou 100%, se o Everton dizer, não, estou 100%, talvez ele escale o meio-campo mais ofensivo. E aí ele sacrificaria o Hulk. Eu acho muito difícil, sabe por quê, irmão? Desculpa te cortar. Vou te falar por quê. Num jogo igual esse, onde o Uberaba precisa do resultado, onde os seus laterais precisam jogar, onde os seus meias precisam ter aproximação do ataque, você precisa ter atrás dois cão de guarda, entre aspas, que seria o Hulk e o Balduino, junto com os dois zagueiros. Dando essa sustentação. Porque se você coloca o Marquinhos é um jogador mais leve, de menos combate, tem um melhor passe, chega fácil, mas você perde na marcação atrás e na cobertura dos homens que desce para jogar. Você tem, o Uberaba hoje, você Antônio, e como eu e o Moro tem observado, que joga com dois atacantes. O Uberaba joga com 4, 5 atacantes, porque tem os dois laterais que chegam muito bem, tem o Jobert que chega muito bem, o Esquilo e o Bruno. E o Léo que fica fazendo essa passagem atrás do jogo para pegar essa bola e fazer chegar. Então eu acho que se ele entrar com o Marquinhos, fica muito vulnerável. É o meu pensamento. Doutor Guilherme. Eu acho que ele vai segurar o meio, realmente, um meio marcador, porque o Uberaba tendo dois alas que descem, os dois alas descem muito para o ataque, ele precisa fazer a cobertura. E para fazer a cobertura são esses dois homens de meio que são envolvidos. E o ataque do Bamoré é muito rápido. O Balduino por um lado e o Hulk pelo outro. O ataque do Bamoré é um ataque muito rápido. E o adversário, os adversários do Uberaba e também o Bamoré, que é o último agora, sabe muito bem que o Uberaba solta os seus alas. E nós vimos aqui no próprio Uberabão o adversário jogando pelas alas, aproveitando o espaço deixado pelos laterais. Então, é coisa que o Uberaba tem que ter dois homens de marcação do meio, que eles abrem para fazer a cobertura quando os alas saem para o ataque. Mas nem tudo também é coisa boa, notícia boa no futebol de Uberaba. Nós vamos falar também um pouquinho do Nacional. Antes de falar do Nacional, Toninho, seu palpite para amanhã. Uberaba e Bamoré? 2-0, 2 explode coração. 3-0.
3-0. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. Agora, a gente tem, viu, Antônio? Eu vou ficar, eu vou 4-1 de virada. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não vou falar isso não. 4-1 de virada. O Toninho, ele é muito... Mas 2-0, eu tenho quase que plena certeza, devido aos três jogos que foram feitos entre Mamoré e Uberaba. E a expectativa de que o time continue a criar bastante e reverter isso em gols. Olha, o Uberaba então pode voltar à primeira divisão amanhã. Vai voltar. Vai voltar amanhã vencendo o Mamoré aqui. Por outro lado, aconteceu no meio de semana uma notícia ruim para a parte preta e branca da cidade de Uberaba. O Nacional Futebol Clube não tem chance alguma de voltar para a segunda divisão em 2016. Sua diretoria mandou o presidente a Belo Horizonte na terça-feira para a reunião do Conselho Arbitral da segunda divisão, ou da terceirona, como nós chamamos aqui, e o presidente resolveu desistir de disputar o campeonato. Por quê? Ele chegou à conclusão, pelo que ele viu em Belo Horizonte, que a Federação Mineira de Futebol continua sendo um vampiro, né, dos clubes do interior. Ela quer continuar sugando. Para a Federação Mineira de Futebol não tem crise econômica, não tem mudança nenhuma. Ela quer fazer uma terceira divisão onde vai continuar sugando ao máximo os clubes do interior, com arbitragens caras, com quadro móvel caro, com uma série de fatores. E o presidente do Nacional decidiu que não seria possível o Nacional disputar este ano. Toninho, o Nacional fora, o que representa para o futebol de Uberaba? É muito ruim para a imprensa, muito ruim para o torcedor do Nacional, mas eu tenho certeza que o seu presidente tomou uma decisão com sabedoria, porque sabe que as despesas são muito grandes e o país atravessa uma situação muito complicada. Ele teria dificuldade para alavancar verbas para poder fazer com que esse time disputasse a terceira divisão. Eu tenho certeza que ele tomou uma decisão sábia. Às vezes as pessoas podem não gostar do que eu vou dizer aqui agora, mas essa decisão fez com que ele não sacrificasse o clube nacional e seu patrimônio. Acho que, com sabedoria, ele tomou essa decisão. Claro que é ruim para a imprensa, para quem gosta do futebol, para o seu torcedor, mas a decisão, no meu ponto de vista, foi muito sábia. Antônio Guilherme, como é que você analisa essa decisão? Eu também acho que o Nacional, na situação que se encontra, fez bem de não ir para essa disputa. Vai ser uma disputa cara. Vamos dizer assim, a primeira fase não é cara porque os jogos são todos perto, não tão perto assim. Não tem jogo perto. Mas mesmo que seja alguns perto... Só um jogo, só patrocínio. Eu sei, mas os outros jogos seriam mais longe ainda. Se você passa de fase, são muito mais longe. E não tem cabimento você disputar um campeonato para dizer, não, vou disputar só a primeira fase. Aí é prejuízo certo. Você tem que entrar no campeonato pensando em estar entre os dois classificados. Como realmente essa situação é difícil, essa possibilidade quase não existe, eu acho que o Nacional fez bem em não ir, que se organize, que se ajeite, quem sabe as coisas melhorem no país enquanto isso, e o ano que vem o Nacional poderia voltar forte. Pensando ainda que o Nacional é um clube que tem patrimônio, e é um clube que se entra e fica com dívida, ele perde esse patrimônio. Ele tinha ou tem um colaborador que não está mais disposto a investir tanto como investiu até agora, e sem esse patrocinador, esse conselheiro, esse diretor, seja lá como queiram que seja analisado, a verdade é que sem ele fica muito difícil para o Nacional. Então, eu acho que a situação é difícil, o Nacional agiu de forma correta. O campeonato de segunda divisão, de terceira divisão, eles são diferentes dos demais porque só se disputa duas vagas, duas posições, que é a primeira e a segunda para subir. Se você não monta time com condições para subir, é melhor não participar. O Nacional sabia perfeitamente que para ele disputar essa terceira divisão com condições de subir, ele teria que buscar de volta vários daqueles jogadores que disputaram o ano passado, que bateram na trave, que estão muitos deles no Uberaba Esporte Clube e que provavelmente ficarão sem clubes, outros que estão no próprio Mamoré. Então o Nacional teria que ter condições de contratar pelo menos
de 8 a 10 jogadores do atual elenco do Uberaba, para buscar mais alguns fora, para montar um time em condições de subir. Como sabe que isso é muito difícil e muito pouco provável conseguir o dinheiro para isso e mais para as viagens, então tomou a sábia decisão de dar um passo atrás hoje, para dar quem 5, sabe 6 amanhã. na frente. É um assunto muito delicado, que a gente não tem como concluir o raciocínio, porque o programa é curto. Vamos voltar a falar Mas disso. o Nacional teve a grande oportunidade da vida dele de estar a 10, 15, 20 passos na frente do Uberaba Esporte, quando o Salim assumiu sua presidência. Eu posso falar isso de carteirinha, porque eu fui um dos grandes responsáveis pelo Salim ter assumido. Porém, ele não teve como colocar o projeto dele, que forças extracampo fizeram com que ele tomasse uma decisão que ele não queria. Porque se ele tivesse deixado de disputar por 3 anos o campeonato, para organizar a casa, para levantar o que ele queria, para fazer o que ele queria, estaria voltando muito se forte tivesse hoje. pessoas capacitadas do seu lado para orientá-los a isso, não para pressionar a colocar um time para gerar mais despesa e sacrificando ele também, eu garanto para você, Moura Miranda, Nacional hoje estaria nadando em águas muito calmas. Mas isso é um assunto que depois a gente podia até tocar nesse assunto, que é uma pena. Perdeu-se um grande baluarte do Nacional, que seria um grande presidente. O Nacional tem muitas virtudes, tem muitas coisas boas, mas tem uma turma de uma corneta que às vezes corneta na hora errada, falam palavras que machucam, que ferem, que acabam fazendo com que pessoas dispostas a serem bem para o Nacional recuem, e isto é lamentável. Mas tomara que o Nacional volte, quem sabe o ano que vem, em paz, pacificado e sabendo que é uma força do futebol mineiro. E essas pessoas, Moura, que cornetam, que dão muito palpite, são os que colaboram menos. Colaboram menos. Os que colaboram mais são aqueles que ouvem mais e colocam o dinheiro lá dentro. Mas falando ainda do Nacional no ano passado, quando o Toninho estava dizendo, o Nacional, você disse que o Nacional teria que buscar os jogadores que eram dele, uma parte que está no Uberaba tal, para jogar esse ano. E um pouco mais do que isso. O Nacional só não subiu por falta de plantel. O Nacional tinha 11 jogadores, não tinha reservas. Se o Nacional tivesse 5 ou 6 jogadores reservas, de uma condição um pouco inferior aos titulares, mas que desse para substituir bem os titulares, o Nacional com certeza hoje estaria numa situação muito melhor. Faltou plantel, ele tinha um 11, não tinha plantel. Se ele tivesse recursos, ele teria condições de já ter contratado 10 jogadores do atual plantel do Uberaba, que estão aqui em Uberaba, que moram aqui, que estão estabelecidos aqui, que não teriam interesse de sair de Uberaba, às vezes para disputar uma segunda divisão aqui, uma acolá. E com essa notícia ficaram decepcionados, porque estavam esperando uma oportunidade. Agora, deixa eu colocar direitinho aqui, qual que foi o meu papel com o Salim. O Salim chegou para mim, perguntou o que eu achava dele ser presidente nacional. Falei, correndo. É a salvação do Nacional. Então me ajuda. Falei, vou te ajudar. Foi onde eu peguei o estatuto, fui lá, mostrei para ele, conversei com ele, incentivei ele e ele chegou a presidente nacional. Que pena que algumas coisas não deram certo. Isso em nome do futebol de Uberaba, porque você torce tudo pro porque Nacional. Tudo porque torce pro Nacional, em nome do futebol. Em nome do futebol. Porque todo mundo sabe que eu torço pro USP, que sou uberabense, mas a gente faz as coisas com... Sexta-feira vamos voltar aqui para comentar o acesso do Uberaba? Estaremos aqui, será um prazer. Então um abraço, até amanhã. Oi, Guilherme. E todo mundo sorrindo, né, Moura? Com muita felicidade. Vamos falar do acesso, vamos falar dos planos para a primeira divisão. Do futuro do Uberaba. Dos planos para a primeira divisão. Combinado, até sexta-feira estaremos aqui então falando do futuro do Uberaba Esporte Clube, futuro do futebol de Uberaba. Um abraço e até lá.